Excepcional dia, hoje é dia de ler Provérbio do livro da Bíblia, né? Que maravilha, dia 12, é um dos versículos mais felizes que tem em Provérbio, né? Porque tem muito conhecimento e sabedoria. Então aqui diz assim, as atitudes do justo e do perverso. Toda pessoa que deseja conhecimento, ama a disciplina, mas aquele que odeia repreensão não tem juízo. Então a gente tem que, o que a gente quer, a gente tem que saber que isso ali é o verdadeiro, né? E não é o certo, e a gente segue o caminho. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engebra magnidade está sobre a condenação do Senhor. Provérbio tem os dois lados, né? O lado certo e o lado que não é certo. Então, em cada versículo a gente precisa seguir só um lado, né? Por exemplo, aqui, ó, o ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz do justo é firme e não será arrancada, né? Aqui já diz uma verdade, né? Se você é justo, você vai em frente, que você vai conseguir muito, muito mais. A mulher virtuosa é coroa e honra para o seu marido, mas de atitude vergonhosa é como podridão nos ossos dele. Então a gente está lendo provérbio, né? Provérbio é conhecimento, provérbio é sabedoria. Quando eu aprendi que quem lê provérbio um ano, ele busca conhecimento. E conhecimento nunca para, né? É um caminho que a gente faz para seguir, né? E aqui no versículo 5 diz assim, os planos do justo são honestos, mas a sugestão dos ímpios são sempre enganosas. Então, a gente tem que seguir o nosso, que acha que é justo, né? As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando o justo fala, a libertação, né? É isso que a gente precisa, né? Se libertar. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece e será indestrutível. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta de perversidade no coração é desprezado. Então as palavras, elas enchem, né, o nosso coração de sabedoria. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém quem trabalha duro, mesmo assim, tem que quem a sirva, do que fingir ser rico e passar fome. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Então, leva sempre para o caminho certo e o caminho errado, né? Quem dedica trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas quem vai atrás de ilusões é incessado. Por isso que todos, né, tem que saber que tem que cuidar dos seus afazeres, não o que o outro tem, o que é do outro, não interessa. O que você tem que fazer é cuidar do seu, aquilo que você tem, né, sua casa, sua família, seu trabalho. Aqui nesse versículo 12 é bem forte, ó. O perverso cobiça até os despojos, né, saqueados pelos maus. E a raiz do justo, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. A gente vai fazendo as coisas certas, aquilo que a gente faz, que planta, né, vai dar certo. O perverso cai na contradição e se enreda no seu próprio falar malacioso, né? Mas o justo não se preocupa em falar francamente. Esse provérbio 14, aqui, o versículo 14 é bem forte. Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si. Então, fale o que está lá no coração, né? O que é a verdade, né? Porque do fruto, aqui esse provérbio 14, ele é bem forte, né? Porque o trabalho das suas mãos será recompensado. Então, do fruto da boca, né, das palavras que fala, né, o ser humano conquista o que é bom.
Então vamos falar coisas boas. Se é para falar coisa ruim, faz pss, cala a boca, né? Não precisa falar coisa ruim, fala coisa que vem do coração, coisas da verdade, né? Não interessa falar do outro. O outro, ele vive a sua vida da maneira que ele quer, porque ele também tem o mesmo conhecimento que nós temos, né? Aqui no 15 diz assim, ó, as trilhas do desajuizado, os seus próprios olhos parecem um ótimo atalho, mas antes de tudo, porém, o sábio inclina seu ouvido para os conselhos. Então, ouve aquilo que fala, aquilo que você sente, né, com verdades. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, né? Se às vezes tu fala com uma pessoa tola, automaticamente ela fica aborrecida. Mas a pessoa, aqui em Provérbio diz bem claro, né? Que a pessoa prudente ignora o insulto. Porque não é para ela. Por que ela vai carregar aquilo que não é para ela, né? A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras, né? Isso é bem verdade. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua do sábio promove a cura. Então, a gente sabe, né? Se for uma palavra sábia, ela te cura, né? E a gente hoje tem que buscar cura nas palavras, em tudo, né? Para viver uma vida mais feliz. Os sábios, os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. Né? O engano se apodera ao coração, mas quem vive planejando mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Então, vamos ter paz, né? E nenhum mal obterá o justo, mas o perverso estão cobertos de problema. Então tem os dois lados, né? A gente tem que buscar o mundo, tem um mundo ideal e o mundo real, né? A gente tem que buscar o mundo real, né? Aquele mundo que a gente quer pra gente, né? O ideal, todo mundo, 8 bilhões de pessoas, né? Tem um mundo ideal, mas você tem um mundo real que é seu. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imediatamente os que falam a verdade. Mas ele acredita em quem fala a verdade, né? O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração dos sem juízo é como fonte e jorra sensatez. O homem sábio, ele fala que ele sabe que é verdadeiro, né? Então, o provérbio é esse conhecimento que a gente entra todo dia nele e entende, né? E todo dia um pouquinho mais. Aqui diz assim no provérbio 24, as mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabam sendo forçados a trabalhar. Então, tem que ir e fazer, né? O que eu tenho hoje para fazer? Vou lá e faço, né? Da melhor maneira possível e realizar, né, aquilo, né? Não esperar, né? A vida, ela dá esses para a gente resolver o mais rápido possível e logo vem novas etapas melhores, né? Aqui em Provérbio de 25, versículo 25 diz assim, o coração ansioso deprime o ser humano, mas as palavras encorajosas animam. Então a gente tem que se animar com aquilo que tem e aquilo que vai fazer, né? O homem honesto é bom guia para os seus amigos, mas as trilhas dos ímpios introduzem erros. Então, vamos ser honestos, né? O preguiçoso não aproveita bem a sua casa, mas o diligente dá valor aos seus bens. O caminho da justiça está à vida, e esse caminho nos livra da morte. Então, em Provérbio 12, né, que hoje é dia 12, que a gente leu agora, a gente viu que a gente tem que plantar, construir coisas boas, né? E falar daquilo que o coração quer, né? E não ficar fazendo, né, perdendo tempo fazendo fofoca, escutando aquilo que nem é pra gente, né? E tudo o Senhor colocou na nossa mão, né, para nós
fazer. E Ele deu esse presente para nós nesse dia de hoje, né? Então, o que temos para fazer? Vamos resolver. É sábado, é tempo de parar um pouquinho, né? Um minuto e agradecer por tudo que tem, né? Quando a gente vê, né? As pessoas reclamando é porque elas não têm tempo de fazer o que precisa, né? Diz que cada um vai capinar um lote, né? Em vez de reclamar, vai fazer alguma coisa em vez de reclamar, né? Porque quem diz que a ovelha, ela berra, né? Mas o leão não fica berrando, né? Ele ruiva, né? Ele age, né? Então, faz aquilo que tem para fazer hoje. Resolve aquilo que tem para fazer hoje. E dá um sorriso, né? Quando acabar, comemora. Puxa, isso aí eu consegui. Mais um momento. Então, comemora os micros resultados. É isso que é a vida. Fazer e comemorar. Então, esse dia é muito maravilhoso, né? Um dia que você vai dizer assim, é para você mesmo, né? Hoje eu quero ser feliz, hoje eu vou ser sábio, né? Não vou escutar aquilo que não é para mim e nem interessa, né? Aquilo fica para quem quer, para quem falou, porque fala muito, né? Que quando a gente fala, a gente vive o que fala. Então, não perde tempo falando coisas do outro, de quem não te leva a nada, né? Conecta em você, conecta na sua família, naquilo que você gosta, né? Naquilo que Deus te deu nesse dia. Então, vamos terminar a nossa live de hoje, né? E agradecer, né? Esse sábado feliz. E quando a gente diz assim, obrigado por mais esse dia, né? Que o caminho seja fácil e a vitória permanente. Então, vamos terminar e agradecer, né, Diana, por esse dia. Então, vamos ser felizes, só alegria, né? Então, é 3, 2, 1, tchau. Tchau, obrigado. Até mais.